Senhores Estados, julgo que estamos em condições de iniciar esta nossa segunda audição, neste caso sim em requerimento do CDS-PP. Senhores Estados, bom dia uma vez mais. Eu queria cumprimentar o Sr. Engenheiro Thierry Ligonier, Presidente da Comissão Executiva da ANA Aeroportos de Portugal. Agradecer-lhe o facto de estar aqui connosco, dar-lhe as boas-vindas. Queria também informar que nós, no seguimento do requerimento do CDS-PP, dirigimos à ANA Aeroportos de Portugal um convite para, dirigido ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Luís Arnaud, e também ao Sr. Presidente da Comissão Executiva, Dr. Thierry Ligonier. Fomos informados de que o Sr. Presidente da Comissão Executiva representaria a ANA nesta audição. Assim sendo, eu informo que, tal como na audição anterior à Associação de Municípios da região de Setúbal, nós temos uma grelha de tempos prevista de 10 minutos para uma intervenção inicial, neste caso da ANA Aeroportos de Portugal. Depois temos 5 minutos para cada grupo parlamentar que queira usar da palavra, sendo que, de imediato, darei a palavra ao fim de cada intervenção de cada grupo parlamentar, darei de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Executiva para responder a cada um dos respectivos grupos parlamentares. Assim sendo, estamos em condições de iniciar esta audição, pelo que, Sr. Presidente da Comissão Executiva, dar-lhe a palavra para usar 10 minutos nesta intervenção inicial e já agora pedi-lhe, porque fomos informados que tinha uma apresentação para aqui nos trazer. Os seus serviços informaram-nos também que iriam enviar para as senhoras e queriam enviar para os serviços da Comissão para podermos partilhar com os senhores e com os senhores Estados, mas que até ao momento não nos foi enviada. Pelo que, se porventura tiverem condições de pedir a alguém que o fizesse, seguramente seria uma mais-valia para os nossos trabalhos. Faz favor, Sr. Presidente da Comissão Executiva, 10 minutos. Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos os senhores deputados aqui presentes. É com gosto que voltou na Assembleia da República e a esta Comissão Parlamentar. Agradeço, de facto, a oportunidade para analisarmos os temas que dizem respeito à construção dos aeroportos portugueses. Tendo apenas 10 minutos, procurei ser sucinto e esclarecedor nos principais temas, em particular sobre o contrato de concessão e o novo aeroporto de Lisboa. Em primeiro lugar, o contrato de concessão é público, permitindo a todas as pessoas interessadas que possam conhecer os direitos e as obrigações da concessionária ANA e do Estado concedente. Em relação à expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, o contrato considera duas situações, digamos. A apresentação pela ANA, o concedente, de um projeto de novo aeroporto raiz, sem menção da localização, quando atingimos determinados valores de tráfego, ou a possibilidade de a ANA apresentar ao concedente uma solução alternativa, menos dispendiosa, para aumentar a capacidade. Foi o que a ANA fez. A ANA propôs em 2015 a utilização do aeroporto militar existente do Montijo, solução que foi acolhida favoravelmente pelos vários governos desde aquela data. E o contrato de concessão prevê que, em ambas as situações, o financiamento do custo destas soluções, uma como outra, seja assegurado em última instância pelas taxas aeroportuárias ou através do financiamento público. Assim sendo, não há, de facto, lugar à indenização pela escolha de uma ou outra solução prevista no contrato. A ANA entende que a escolha da localização de um aeroporto é uma prerrogativa soberana do Estado concedente, numa lógica de interesse geral. É o nosso entendimento também que somos parceiros do Estado no desenvolvimento das infraestruturas aeroportuárias e, portanto, vamos naturalmente colaborar na execução da solução decidida, seja ela qual for. A ANA não tem um interesse econômico numa solução ou outra. Em todos os casos, para ser muito claro, o contrato enquadra este investimento adicional por parte da ANA como um evento de desequilíbrio econômico do contrato, que teria de ser reequilibrado através do aumento de taxas e, caso não seja suficiente
para termos uma possibilidade de recuperar o investimento inicial, este investimento adicional no tempo remanescente da concessão, através de subsídios públicos. O nosso papel, portanto, é colocar as nossas competências e a nossa experiência, o dispor do concedente e assessorá-lo na identificação da solução que melhor responde ao seu caderno de encargos. As equipas técnicas da ANA têm 40 anos de experiência nesta matéria. O Grupo VINCI gera 52 aeroportos hoje em todo o mundo. E o Estado foi claro em relação ao seu caderno de encargos. O Estado não quer a utilização do dinheiro dos portugueses para financiamento da solução de expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, quer manter taxas competitivas e quer responder de forma rápida às necessidades do tráfego. Nós afirmamos que o Montijo é a opção mais vantajosa por ser a solução mais rápida, mais económica e sem custo para o contribuinte, o que não seria o caso das outras soluções. Permite a obtenção de maior capacidade aeroportuária em curto prazo, que é essencial para responder e apoiar a retomada do setor turístico, que é tão importante para a economia portuguesa. Uma solução chamada Greenfield, novo aeroporto em Lisboa, soma custos de construção de um aeroporto de raiz, com acessibilidade, é mais demorado, tem custos elevadíssimos e também para os contribuintes. Mas agora o tempo é o tempo da avaliação estratégica e por isso aguardamos pelo resultado que melhor responda ao interesse do país e nós iremos, mais uma vez, acompanhar o Estado português na sua escolha de localização. Uma palavra para dizer que temos cumprido desde o início da concessão com todas as nossas obrigações, sendo o contributo do desenvolvimento da conectividade do país desde 2013 decisivo para o elevado crescimento do setor turístico e a economia do país. O turismo é a maior atividade económica exportadora do país, que é responsável agora por mais de 52% das exportações de serviço, cerca de 20% das exportações totais, e meio milhão de empregos com um peso superior a 14, 15% do PIB nacional. O setor da aviação vive tempos extraordinariamente difíceis, incomparáveis com qualquer outra crise anterior. Pela primeira vez, em 2020, a ANA vai apresentar resultados negativos. A ANA perdeu, durante o ano de 2020, cerca de 600 milhões de euros em receitas. Apesar desta situação de tensão financeira, que afeta todas as empresas do setor, a ANA investiu cerca de 76 milhões de euros na sua rede de aeroportos. Por exemplo, melhorias operacionais no aeroporto Humberto Delgado, as saídas rápidas, taxiways, etc., e a ampliação do comprimento da pista do taxiway no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Contrariamente à maioria das empresas do sector, nós não recorremos ao layoff e não fizemos despedimento e negociamos saídas com os nossos trabalhadores, alguns dos nossos trabalhadores, sempre com uma base de acordo mútuo. O início bem sucedido da concessão, que reconhecemos, e os esforços significativos para reduzir os custos, e o facto de nós pertencermos a um grupo internacional resiliente e sólido como a VINCI, permitiu à ANA atravessar este primeiro ano de crise sem precedentes, sem reestruturações agressivas e sem subsídios públicos. E ainda assim, recebendo distinções internacionais pela qualidade do serviço nos aeroportos. Refira-se também à situação crítica que os nossos parceiros, as companhias aéreas, as companhias de assistência, que é notório, estão a atravessar. E que nós, na medida do possível, ajudamos a aguentar esta situação. Iremos prosseguir com o nosso trabalho, portanto, para a recuperação da competitividade e da resiliência da nossa empresa. Existe um forte empenho das equipas da ANA e das equipas da VINCI, junto das companhias aéreas, para a recuperação do tráfego nos vários aeroportos, que é fundamental para a retoma do turismo nas várias regiões do país. E temos acompanhado este esforço, nomeadamente através de uma redução
das taxas nos diferentes aeroportos. Termino para podermos ter o tempo para o debate e as questões, com uma referência para as equipas da ANA, que quero agradecer, que se adaptaram às exigências destes tempos difíceis com muita agilidade e muito profissionalismo. E agradeço esse tempo para a minha intervenção inicial e deixo a palavra ao Sr. Presidente para o que segue. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA Aeroportos de Portugal. Os senhores deputados pedem-me para lhe pedir novamente, se possível, que nos fizesse chegar à apresentação que, como disse no início, seguramente que é útil para as senhoras e para os senhores deputados e para os nossos trabalhos. Pelo que estiver de acordo e, se possível, muito lhe agradecemos. Senhoras e senhores deputados, o requerimento é do CDS-PP, pelo que cabe ao Sr. Deputado João Almeida, que cumprimento, iniciar esta ronda pelos grupos parlamentares com 5 minutos para a sua intervenção. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA e, agradecendo a informação inicial que nos deu, para nós é importante neste momento saber qual é a posição da ANA relativamente à execução do contrato de concessão que tem em vigor que a Vinci tem em vigor com o Estado português, designadamente naquilo que têm sido as opções para a construção de um novo aeroporto. Primeira questão, relativamente ao processo que estava em curso de uma solução Montijo como aeroporto complementar da Portela, se não, em que termos é que a ANA estava envolvida nessa solução. Se, nos termos do contrato, e como disse na intervenção inicial, foi uma proposta que se enquadra nos termos contratuais para uma proposta da ANA, e, portanto, é muito importante sabermos isso e sabermos quando, porque há prazos associados, e, portanto, quando é que a ANA formalizou uma proposta ao Estado português de construção de um aeroporto no Montijo, para sabermos depois como considerar isso em termos de contrato. Sabendo-se neste momento que, por haver parecer negativo de duas autarquias, houve por parte do Governo a decisão de submeter a proposta à ANAC, e a ANAC indeferiu essa possibilidade, o Ministério das Infraestruturas decidiu promover uma avaliação ambiental estratégica para uma nova solução, considerando 3 hipóteses. Esta de que estávamos aqui a falar, do Montijo como aeroporto complementar, e 2 outras. E, na lógica da construção de um aeroporto de raiz, que foi a hipótese que o Sr. Presidente da Comissão Executiva referiu, importa saber se está a falar do aeroporto de raiz da hipótese Alcochete, que está considerada pelo Governo para a avaliação ambiental estratégica, ou também da construção do Montijo como aeroporto principal, porque penso que aquilo que se pronunciou relativamente ao Montijo era como solução complementar. O que lhe queria perguntar também é, nós ouvimos as palavras que disse sobre a decisão soberana do Estado português, nós sabemos isso, mas uma coisa são decisões soberanas, outra coisa são obrigações contratuais. E, portanto, nós queremos que seja claro da parte da ANA, e por isso pedimos que a ANA estivesse aqui nesta audição, qual é a interpretação que tem do ponto de vista contratual. Falou-nos do reequilíbrio contratual, pois com certeza há outras questões, como por exemplo a questão da cláusula 51 do contrato de concessão e que se refere a uma eventual frustração do cumprimento do acordo para o desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa. Até onde é que a ANA considera que a construção de um novo aeroporto está dentro daquilo que é o contrato de concessão e, portanto, não se lhe aplica a cláusula 51, e a partir de que momento, de que solução, de que hipótese é que a ANA considera que se aplica a cláusula 51? Porque é uma cláusula contratual e, do nosso ponto de vista, é importante saber como é que a interpretam as diferentes partes, porque
já tivemos também aqui opiniões de juristas e há interpretações diferentes sobre os termos em que esta cláusula pode ser acionada. E, portanto, recapitulando, para nós, o que queríamos saber neste momento é, do ponto de vista da execução do contrato de concessão, o que é que a ANA considera que são, por um lado, alterações substanciais do contrato que obriguem a um reequilíbrio, se a única solução em que isso não acontecerá é a solução da construção de um aeroporto no Montijo como aeroporto complementar, ou se há outras soluções em que isso não será considerado, e em que condições é que pensam que o contrato de concessão, nomeadamente a sua cláusula 51, pode ser acionada por parte da ANA no sentido de que se considere que houve uma frustração do acordo para a construção do novo aeroporto de Lisboa, e por isso é que eu perguntava quando é que a ANA formalizou a sua proposta, para sabermos também quais são os prazos aplicáveis e como é que se pode interpretar a frustração do acordo, e por outro lado também saber em que termos é que a ANA poderá considerar o direito de requerer ao Estado português uma indemnização por este facto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA, faz favor, 5 minutos para responder. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, muito rapidamente, o contrato está muito claro em relação às opções que estão em cima da mesa. Ou há uma opção de raiz, que implica a desativação do atual aeroporto de Lisboa, ou há uma solução alternativa, que pode ser proposta pela concessionária. Aqui, obviamente, no sentido da minha intervenção inicial, foi no sentido de dizer que a ANA sempre vai ser parceira do Estado português. Portanto, não é o concedente contra a concessionária, é o concedente com a concessionária para construir uma solução comum, sendo o Estado soberano na sua escolha. Portanto, de uma forma muito simples, se a conclusão do Estado for para a construção de um aeroporto raiz em Alcochete, isto está enquadrado nas cláusulas chamadas NAL, no aeroporto de Lisboa, no contrato de concessão. Se for um aeroporto no Montijo e um aeroporto na Porteira, não importa qual seja o complementar do outro, isto implica a manutenção em todos os casos do aeroporto Humberto Delgado e, portanto, enquadraria-se na lógica da cláusula 42.3 do acordo de concessão. Permite à ANA apresentar uma solução alternativa à dita solução NAL. Para responder também à pergunta em relação à entrega da nossa proposta inicial, foi feito em 31 de outubro de 2017 e, portanto, esta solução pois, foi enquadrada também através de um conjunto de memorandos de entendimento com o Estado português e esta solução, independentemente das questões relacionadas com os prazos contractuais, mais uma vez, aqui trata-se de uma parceria. Nós estaremos sempre disponíveis para apresentar uma solução atempadamente ao Estado português em relação à localização escolhida pelo Estado. Não sei se isto responde às perguntas do Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD. Penso ser o Sr. Deputado Carlos Silva. Faz favor, Sr. Deputado, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou dividir a minha intervenção com o meu colega deputado Paulo Neves. Eu agradecia, se me puderem deixar. Ok. Muito bem. Saudar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA. A informação que já nos trouxe é importante, é um bom contributo para o nosso trabalho de aprofundamento desta questão, do novo Aeroporto Internacional de Lisboa.
Boa parte das questões já foram colocadas pelo colega deputado João Almeida e fundamentalmente são as questões relacionadas com o contrato de concessão e com em que medida é que o contrato de concessão se adapta e se adequa ao futuro, seja passa esse futuro pela solução Montijo, que já estava presente ao longo dos últimos anos, seja outra solução qualquer, portanto, em que circunstâncias é que esse contrato de concessão se mantém vivo e contribui para uma solução definitiva. Apenas porque me ressaltou da sua intervenção uma questão e depois uma questão nova. A questão que me ressaltou foi que para a ANA é indiferente a solução Portela mais Montijo ou a solução Montijo mais Portela. Na ótica dos especialistas, isso não é indiferente, pelo menos foi a conclusão que chegámos nos últimos dias, e até nos pareceu excessiva ponderar-se a possibilidade de Montijo como aeroporto principal e Portela como complementar. No entanto, gostaria que aprofundasse um pouco mais este tema. O outro tema que coloco deriva exatamente do último fim de semana, de uma entrevista que foi dada pelo Sr. Presidente da Comissão Executiva da TAP, Dr. Ramiro Sequeira, relativamente à questão do aeroporto no Montijo. E o que ele disse, em traços muito simples, foi que para a TAP é absolutamente inviável a distribuição do hub por 2 aeroportos, na medida em que existem ligações muito curtas e torna impossível a manutenção do hub nestes termos. Portanto, objetivamente, o que nos está a dizer é que, independente da solução que vier a ser encontrada, a solução a ser encontrada, preferencialmente, deve ser um aeroporto único para que se possa desenvolver o hub da TAP. E aqui eu coloco a questão à ANA. Se vê viabilidade na manutenção, por exemplo, da Portela, um aeroporto que parte do dia está encerrado. E se vê viabilidade, do ponto de vista dos investimentos futuros que a ANA pensa fazer em matéria aeroportuária, e se vê rentabilidade neste processo. Portanto, no fundo, eram estas as questões que eu queria deixar, deixando agora a palavra para o meu colega Paulo Neves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA Aeroportos. Sr. Presidente, não são propriamente questões, são mais sensibilizações que lhe queria trazer. A primeira sobre as taxas aeroportuárias, aproveitando todos os planos de recuperação do turismo em Portugal. Eu sou eleito pela Madeira e, como deve imaginar, o turismo para nós é fundamental. E queria sensibilizá-lo para a questão das taxas aeroportuárias que são praticadas nos aeroportos em Portugal, mas naturalmente no caso específico da Madeira, para que a ANA Aeroportos tenha isso em consideração de tornar o aeroporto da Madeira ainda mais competitivo, e uma das formas é precisamente baixar as taxas aeroportuárias, como sabe, é a mais elevada do país. A segunda questão também, que envolve a ANA Aeroportos, indiretamente, mas envolve, tem a ver com os testes que penso que o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA Aeroportos também acompanha, que é a questão dos testes à operacionalidade do aeroporto da Madeira, que já está atrasado com mais de 4 anos. Ou seja, nós precisamos fazer testes à operacionalidade do aeroporto da Madeira, porque, como sabe, várias vezes por ano o aeroporto está encerrado e há que reavaliar todas essas questões que motivam o encerramento do aeroporto. Como é evidente, sempre tendo em primeiro lugar a segurança do aeroporto, as aeronaves, os passageiros naturalmente, mas essa reavaliação tem de ser feita. E só pode ser feita com a compra de radares para os testes. E nós já estamos há mais de 3 anos à espera que esses radares sejam comprados, no caso pela NAV, mas não há dúvida que a ANA Aeroportos também tem a ganhar se pressionar o Governo da República e todas as instituições, em especial a NAV, para a compra desses radares. E a ANA Aeroportos ganha com isso, ganhamos todos com a melhor operacionalidade do aeroporto da Madeira. Cumprimentá-lo e cumprimentar também o Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Comissão Executiva, faz favor, 5 minutos para responder ao Grupo Parlamentar do PST, faz favor. Muito obrigado, Srs. Deputados. Como eu referi, efetivamente, as soluções são indiferentes do ponto de vista da ANA em termos de rentabilidade, porque elas seriam implementadas, em todos os casos, através de um reequilíbrio económico e, portanto, o resultado do equilíbrio económico
teria o mesmo efeito em termos de rentabilidade para a ANA. Por isso, a nossa análise daquilo que é a melhor opção para o governo é uma análise objetiva dos critérios de escolha que foram, de facto, definidos pelo próprio governo, em termos de rapidez e em termos de enquadramento económico. Mas a escolha da solução não é indiferente para o próprio Estado. A solução do Montijo, por exemplo, pode ser implementada num prazo de 4 anos, a partir do momento em que nós assinamos a adenda, o contrato de concessão, que define, de facto, as condições de implementação. Se tivermos que desenvolver uma solução em Alcochete, obviamente, teríamos de recomeçar desde o início, ou seja, a realização de um projeto e depois a avaliação, o estudo de impacto ambiental e a realização destes estudos, basicamente, acrescentaria, e de todas as questões relacionadas, acrescentaria pelo menos 4, 5 anos. O peso destes 4, 5 anos, em termos de ausência de capacidade aeroportuária na economia portuguesa, é absolutamente brutal. Não tem nada a ver, de facto, com o custo de uma solução ou outra. A ausência de receitas em relação à economia turística, por exemplo, mas não só para a economia em termos gerais, é muito maior do que simplesmente uma diferença de investimento entre uma solução A e uma solução B. Portanto, nós fizemos estas avaliações também para o Estado de qual seria o impacto do ponto de vista do Estado em matéria de ausência de receita, de perda de oportunidades, em relação à ausência da capacidade aeroportuária de forma atempada. Lembro que a realização do aeroporto do Montijo precisava de 4 anos depois da assinatura do contrato de concessão, da adenda ao contrato de concessão, e que as previsões da IATA estão a antecipar uma retoma do tráfego em 2024 e do 2025, o que não nos deixa muito tempo entre a conclusão da avaliação ambiental e estratégica e a entrega efetiva da capacidade para estarmos a tempo em relação às necessidades futuras de capacidade aeroportuária em Lisboa. A questão da TAP, eu concordo totalmente com aquilo que foi dito. Aqui trata-se de uma questão de especialização por modelo operacional. A TAP tem interesse em ficar num aeroporto só, não pode estar a perspectivar um funcionamento com conexões entre 2 aeroportos. Teria que ser localizado num aeroporto, seja o aeroporto do Montijo, seja o aeroporto da Portela, mas tem efetivamente que ser concentrar as suas atividades só num aeroporto para reduzir o que nós chamamos o minimum connecting time, o tempo mínimo de conexão, que é um critério muito importante de competitividade de um hub. Em relação à viabilidade de um aeroporto que estaria fechado uma parte do dia, obviamente, as questões das limitações, e acho que o Sr. Deputado está a fazer referência às limitações possíveis em termos ambientais, pelas questões relacionadas com o ruído, é uma matéria que está a ser estudada num grupo de trabalho e as conclusões deste grupo de trabalho vão ser muito importantes para a operacionalidade do hub. É óbvio que a situação específica das companhias do hub vem, portanto, com voos transatlânticos que chegam a Lisboa muito cedo, não é? Poderia ser muito afetado, por exemplo, com limitações aplicadas às horas de abertura do aeroporto. Portanto, acho que o que é preciso aqui, nós achamos na ANA, o que é preciso é também considerar a situação específica de cada uma digamos, de tipologia de operação das companhias aéreas, hub, ponta a ponta, etc., na definição, de facto, de eventuais limitações em termos ambientais aplicáveis ao aeroporto Humberto Delgado. Em relação às taxas na Madeira, estamos, obviamente, a seguir o disposto do contrato de concessão, e o contrato de concessão dispõe que as taxas de Lisboa e as taxas na Madeira, numa determinada altura, têm que convergir. É preciso também analisar não só a perspectiva das taxas, mas a perspectiva dos incentivos, porque sempre o que está em cima da mesa são as taxas menos os incentivos. A ANA
obviamente, financia, junto com parceiros do turismo, incentivos para as companhias aéreas, para eles desenvolverem serviços aéreos de e para a Madeira. Acho que o problema que foi referido também, muito mais do que as taxas em termos de impacto na economia das ligações aéreas, é de facto a questão do vento. E neste momento, só para terminar, existe um grupo de trabalho dirigido pela ANAC que está a analisar, de facto, as medidas de mitigação possíveis dos problemas dos ventos. E a ANA faz parte deste grupo de trabalho e, obviamente, também incentiva os seus parceiros a encontrar de soluções que possam aliviar o problema dos ventos, nomeadamente a questão Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabe a vez agora ao Grupo Parlamentar do PS, na pessoa do Sr. Deputado André Pinotes Batista. Faz favor, Sr. Deputado, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, na sua pessoa, saudar todos os colegas presentes e também o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA, Thierry Languionnier. Uma referência que é relevante fazer, que tem a ver com a tramitação de todo este processo. Há muito tempo que o Governo vem dialogando com a ANA e com a Vinci, e tivemos o desfecho recente da Autoridade Nacional de Aviação Civil ter interferido pelo chumbo de 2 concelhos de 6 da área afetada, nomeadamente da conhecida Arco Ribeirinho Sul, e que levou a que fosse reaberta esta discussão e aberta uma avaliação ambiental estratégica com 2 localizações e 3 soluções. Senhor Doutor, eu gostaria de sublinhar uma frase que teve. A ANA não tem um interesse económico numa solução ou noutra. E queria reputar essa afirmação de extremamente relevante porque, nomeadamente à esquerda do PS, Bloco de Esquerda e PCP, têm reiterado por diversas vezes que não tem outra coisa senão uma solução. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem-se demonstrado aberto e expectante num estudo, numa avaliação ambiental estratégica, que não temos razão para desconfiar da idoneidade, e queríamos aqui sublinhar isso, que não temos razão para desconfiar da idoneidade, e foi muito importante ter ouvido da sua parte as palavras de diálogo e parceria na construção de uma solução comum. O deputado do CDS, João Almeida, frisou hoje e numa audição anterior preocupações que comungamos e que têm a ver com questões contratuais, mas tive a ocasião de dizer numa outra audição e quero dizer também hoje que as obrigações contratuais não inibem que possa existir diálogo, que possa haver soluções que sejam devidamente acauteladas pelo interesse nacional e pela expansão da capacidade aeroportuária da zona de Lisboa em particular. E eram 2 notas que nós queríamos sublinhar de forma muito veemente. O facto de não existir predileção por soluções que vão ser estudadas, e se vão ser estudadas, respeitar os estudos, respeitar as entidades que o vão fazer, é exatamente aguardar por esses estudos, e portanto não deixamos de registar com alguma ironia que quem desejava uma avaliação ambiental estratégica no passado, hoje em que ainda a estamos a parametrizar, já tenha dúvidas sobre a mesma, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta-se sem preconceitos, sem preconceções, aguardando aquilo que é os estudos e que o saber técnico e científico nos venha a dizer. Eu gostava de aproveitar, no entanto, a sua presença nesta comissão para questionar sobre, dada a experiência que tem, e elencou que gerem atualmente mais de 58 aeroportos, na situação que atravessamos, algumas pessoas têm aduzido o argumento de que a pandemia é uma excelente oportunidade para travar. Outras pessoas têm aduzido que o facto de estarmos perante esta situação que nos afetou de forma brutal em Portugal e no todo da Europa e no todo global, é uma oportunidade para não desacelerar e continuarmos a resolver para quando existir a retoma deste setor, a economia portuguesa poder usufruir disso em plenas condições, porque recordamos-nos bem do que era o estrangulamento da capacidade aeroportuária de Lisboa, dos milhões de euros que a nossa economia perdia todos os anos, e a questão que eu queria, no fundo, era aproveitar a sua experiência, a sua visão, para poder partilhar connosco como é que estão a encarar a recuperação deste setor e que medidas é que podemos tomar para, desde logo, no primeiro momento em que a situação sanitária assim o permita, possamos voltar a ter no turismo um enorme motor da nossa economia e também nas mercadorias, como é evidente, um fator relevantíssimo para o nosso tecido empresarial. São questões muito importantes, estas também, de podermos
projetar o futuro, porque se o debate em torno do turismo teve por vezes algumas cargas exageradas, hoje não existe nenhum pequeno, nenhum médio, nenhum grande comerciante, não existe nenhum responsável por nenhuma unidade hoteleira de pequena, média ou grande dimensão. Não existirão muitos portugueses a perceberem a importância que o setor tem e de salientar que tem sido uma política que tem sido transversal ao longo de vários governos. Isso merece também um sublinhado da nossa parte, porque realmente é estratégico e tem sido tratado desta forma, e era com esta questão mais orientada para a recuperação do setor e a relação com o desenvolvimento desta infraestrutura que eu gostaria de terminar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Comissão Executiva, 5 minutos para responder ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor. Sim, muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, a forma de resolvermos esta situação é, em primeiro lugar, a resolução da situação sanitária. Não é? E, obviamente, nós estaremos a desenvolver todos os esforços, como temos feito desde o início desta crise, para dar confiança às pessoas que a situação sanitária nos aeroportos, nos aviões, com os nossos parceiros, as companhias aéreas, está muito cuidado. E que os aeroportos e os aviões são lugares seguros. Obviamente, há restrições, como é conhecido, em termos de deslocação, de mobilidade das pessoas, mesmo dentro da Europa. É importante a uniformização, de facto, dos critérios dentro da Europa e mesmo fora da Europa, para restabelecermos regras que sejam claras, entendíveis para as pessoas, para elas fazerem a planeação das suas viagens. Temos muito presente a importância desta conectividade para Portugal. Portugal é um país ultraperiférico. O relacionamento entre a economia e esta conectividade é absolutamente fundamental e todos faremos a nível da ANA, em conjunto e em parceria com os nossos, com as entidades do turismo, as companhias aéreas, os nossos colegas de outros aeroportos, nomeadamente da Vinci em outros países, para restabelecer o mais rapidamente possível estas ligações aéreas. O Sr. Deputado também mencionou que algumas vozes manifestaram-se para, de facto, exigir uma travagem. Acho que a preocupação destas pessoas é também ambiental. A nossa preocupação é, de facto, muito nas questões ambientais. Há uma forma de viajar de uma forma mais respeitosa em termos ambientais. E a ANA, o Grupo Vinci, tem tomado muitos compromissos nesta matéria. A neutralidade carbónica em 2050, a redução brutal das nossas emissões até 2030, e estamos no bom caminho. Temos indicadores, seguimos estes indicadores, somos muito ambiciosos em matéria ambiental e vamos continuar a trabalhar para criar esta mobilidade positiva em termos económicos, positivos em termos de contributo a empregos e positivos também, mais positivos em termos ambientais. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Executiva. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Presidente da Comissão Executiva da ANA. Acho que o debate que nós temos vindo a ter ao longo do último ano, sobretudo sobre o novo aeroporto, tem posições claras. Claro também é o interesse da Vinci. E isso parece-nos que é o mais claro de tudo, aliás, nesta história toda. A ANA tem interesse em gastar o mínimo possível, com o maior retorno possível, na expansão da capacidade aeroportuária de Portugal, e isso é consequência direta da privatização da ANA. E isso é a parte mais clara que está em cima da mesa. Pergunto-lhe, até antes de 2020, 2018, 2019, não tenho bem a certeza, a ANA já tinha recuperado, a Vinci tinha recuperado mais ou menos 20% daquilo que tinha investido, do preço que pagou pela concessão da ANA Aeroportos.
pergunto-lhe até o momento quanto desse investimento é que já foi recuperado. O que também é claro é que a solução do Montijo beneficia a ANA por via da Lusoponte, de quem a Vinci é acionista. Pergunto-lhe se fizeram contas à valorização da Lusoponte que acontecerá com a construção do aeroporto do Montijo, tendo em conta que é o acesso rodoviário principal à cidade de Lisboa e que não está previsto nenhum outro acesso, nem nenhuma outra travessia, que já agora, também se não estou enganada, cuja responsabilidade também seria da Lusoponte por via contratual, ou seja, sobre a qual a Vinci também teria uma palavra a dizer. A nossa posição sobre este contrato e esta decisão também não deixa margem para dúvidas. E algumas dúvidas, ou pelo menos tem sido tentado levantar aqui alguma confusão sobre o contrato de concessão e aquilo a que o Governo estaria ou não obrigado e o Estado estaria ou não obrigado. Para nós é claro que nenhum acordo contratual está acima da lei e que, portanto, nenhuma cláusula contratual poderia eximir o Estado e o Governo de fazer uma avaliação ambiental estratégica à solução conjunta Portela mais Montijo, ou pelo menos uma avaliação de impacto ambiental à expansão da capacidade da Portela. E este acordo, fosse qual fosse o seu conteúdo, sofreria à partida deste problema. Queria perguntar-lhe sobre esta avaliação ambiental estratégica. Foi a ANA quem anunciou que não haveria uma avaliação ambiental estratégica para a solução do Montijo. Pergunto-lhe se a inexistência dessa avaliação ambiental estratégica foi negociada com o Governo nessa primeira posição e se foi negociada com o Governo agora, ou não sei, talvez com o Rui Rio, porque foi a partir da admissão da avaliação ambiental estratégica que a própria ANA passou a admitir quando antes tinha rejeitado, que o PSD acordou com o Partido Socialista mudar a lei que dá poder de decisão aos municípios sobre este tipo de investimento. A segunda coisa que lhe pergunto sobre a avaliação ambiental estratégica é: qual é a diferença entre a solução Portela mais Montijo e a solução Montijo mais Portela? Porque a ordem dos fatores é importante, mas aqui, nas palavras do Sr. Presidente da Comissão de Administração, pareceu dar a entender que Montijo mais Portela ou Portela mais Montijo é tudo a mesma coisa, para a ANA é absolutamente igual, quando, na verdade, uma delas configura, contratualmente, um novo aeroporto de Lisboa, outra configura uma expansão da capacidade, em termos contratuais, da expansão da capacidade aeroportuária da Portela. Mas essas não são os únicos limites. O aeroporto Montijo mais Portela significa que o aeroporto principal é o Montijo e que é no Montijo que se centra a operação toda a operação do aeroporto internacional de Lisboa. Pergunto-lhe se o Montijo tem capacidade para isso, se a ANA considera e a Vinci consideram que o Montijo tem capacidade para isso. A solução Montijo mais Portela também assume que a Portela volta a ser provisória, porque o aeroporto principal é o Montijo. Pergunto-lhe se é essa a interpretação também que a ANA faz. Porque a verdade é que a discussão sobre o novo aeroporto de Lisboa sempre partiu desta ideia de que a Portela era provisória. E a discussão sobre a nova localização do aeroporto de Lisboa sempre foi isso, uma discussão sobre uma localização alternativa ao aeroporto de Lisboa. E para ser considerada como um novo aeroporto de Lisboa, a solução Montijo mais Portela tinha que corresponder, na nossa perspectiva, a essas características e, portanto, uma pergunta que está associada a esta é se alguma vez a ANA comunicou ao Estado o que seria, ou foi solicitado pelo Governo que a ANA comunicasse o que seria a sua posição sobre um novo aeroporto de Lisboa, obrigado, ou seja, uma solução alternativa, e termino, à de Lisboa. Eu pergunto só mais duas coisas. Uma é... muito rapidamente, já ultrapassou largamente o tempo. Muito bem. Toda a gente reconhece que a solução do Montijo, na opção Montijo mais Portela mais Montijo, é a prazo. Pergunto-lhe o que é que acontece quando esgotar esse prazo e pergunto-lhe também se a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa não obrigava um estudo de impacto ambiental. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente da Comissão Executiva, 5 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Bom, as coisas são muito claras e muito óbvias. Mais uma vez, repito, o contrato está disponível no sítio internet da ANAC, portanto, o contrato pode esclarecer a matéria do interesse suposto da ANA ou da Vinci. Qualquer seja a solução, ela teria de ser, e podia representar um investimento X ou Y, ela teria de ser reequilibrada através, efetivamente, das duas fontes que mencionei, um aumento de taxas ou, se isso não for suficiente, portanto, o recurso a subsídios públicos. Portanto, a remuneração da ANA seria exatamente igual em ambos os casos. A ANA não tem, e repito mais uma vez, não tem interesse econômico mais numa solução que numa outra. Este negócio é um negócio arriscado e nós podemos ver o que estamos a viver neste momento, a pior crise da história da aviação, demonstra que não é pacífico assumir um risco de tráfego, não é pacífico, e as concessões servem para isso, para externalizar a um parceiro privado, de facto, o risco de tráfego que estamos a evidenciar neste momento. A questão da lusoponte, não fazemos arbitragens, como é óbvio, entre a lusoponte e as questões aeroportuárias, são questões diferentes, e o contrato de lusoponte, a maior prova disso o contrato está a acabar, a Vinci tem cerca de 40% de lusoponte, e acho que se estaríamos a apostar ou a defender uma solução em Alcochete, as pessoas diziam que provavelmente era para trazer mais pessoas na ponte. Estamos a defender uma solução que, de facto, põe 20% dos passageiros no transporte fluvial. Portanto, não vai no sentido de desenvolver, de facto, os retornos na lusoponte. A questão da avaliação ambiental e estratégica, isto é uma prerrogativa do Conselho, portanto, não cabe à ANA fazer ou não fazer uma avaliação ambiental e estratégica, é decisão do Estado. A ANA só mencionou aquilo que lhes foi dito. A ANA não negocia com partidos políticos, negocia com o Conselho, é o nosso interlocutor. Em relação à capacidade do Montijo, Montijo tem capacidade. Ouvi um engenheiro famoso dizer que a engenharia podia fazer tudo, é verdade, a engenharia pode solucionar uma solução de capacidade no Montijo. O Montijo tem uma superfície muito importante em termos operacionais, tem a capacidade de acolher muito mais tráfego que aquilo que era previsto no nosso projeto inicial. A questão é definir quais são, de facto, as ambições e quais são os constrangimentos em cada um destes dois aeroportos, na Portela e no Montijo. Se vai haver limitações ambientais, e elas estão a ser, de facto, discutidas neste momento em sede de grupo de trabalho, se vai haver, de facto, limitações ao tráfego por razões ambientais no aeroporto de Humberto Delgado, a ideia é, de facto, construir mais capacidade no aeroporto do Montijo, o que vai fazer, de facto, a repartição da capacidade é uma coisa muito pragmática. É a situação das limitações ambientais, que é que eu referi, a situação económica e a estratégia das companhias aéreas, a questão relacionada com os slots, a obtenção ou não de slots, a manutenção ou não de slots, basicamente são coisas muito pragmáticas. E já acabei. Muito obrigado. Em vez do grupo parlamentar do PAN, na pessoa... Peço desculpa. Em vez do grupo parlamentar do PCP, na pessoa do Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Thierry Ligonier, agradecer as informações que tem estado a prestar à Comissão Parlamentar. Nós temos algumas afirmações, às vezes, que ouvimos e que, como se costuma dizer, envelhecem mal. Há afirmações que envelhecem mal, o tempo não lhes fez muito bem e aquela frase que o Sr. Engenheiro Thierry Ligonier proferiu na Assembleia da República dizendo que não vai haver avaliação ambiental estratégica porque a avaliação ambiental estratégica implica
a avaliação de alternativas com outras soluções. A opinião do Estado concedente, que é também a nossa, é que as outras soluções não são solução, não encaixam no modelo económico que foi negociado. Ora bem, esta frase do Sr. Presidente Thierry Ligonier em 2018, 26 de setembro de 2018, de certa forma marcou de maneira indelével o processo e a discussão sobre esta matéria, e hoje estamos num quadro profundamente diferente, que só é profundamente diferente porque a legislação foi aplicada, e eu gostava de começar primeiro justamente por isso. É se considera que a negociação entre a Vinci, a ANA Aeroportos e o Estado português deve ou não ter em conta o facto de a Vinci e a ANA Aeroportos apresentar propostas que não cumprem a lei. Ou se o facto do incumprimento da lei é uma nota de rodapé e um facto irrelevante e que deve prevalecer uma cláusula negocial a partir do momento em que a Vinci, ou julgamos nós, nenhuma outra empresa multinacional ou nacional teria o direito de construir o que entendesse, aonde entendesse, ao arrepio da lei, porque é disso que estamos a falar. Por outro lado, também não esquecemos que esta situação de processo no impasse em que estamos hoje colocados tem a ver com uma decisão que terá de ter um fio à vista. Ou seja, podemos estar numa situação em que a ANA diz, a ANA Aeroportos, Vinci, diz que tanto faz qual a localização, desde que nos paguem, desde que nos garantam os lucros e as rendibilidades que estavam asseguradas com um processo, com uma infraestrutura que só era de facto vantajosa para a Vinci. Nós estamos a falar de uma situação em que se pode dizer que nos últimos 7 anos, mais de 1.000 milhões de euros em dividendos, com os resultados líquidos e com as amortizações para a casa-mãe Vinci. Ao fim de 7 anos, mais de metade daquilo que foi pago, e ainda faltam 43 anos de concessão. É obra, assim como é obra este contrato de concessão. Um camarada meu dizia que este contrato de concessão é uma obra de arte, e de facto assim é. Pedia-lhe que confirmasse que nos últimos 10 anos de gestão pública, antes da privatização, o investimento na ANA Aeroportos, nos aeroportos nacionais, era de uma média de 114,4 milhões de euros por ano, e essa média baixou para cerca de metade, exatamente 55,4 milhões de euros por ano, relativamente ao investimento nos 7 anos após a privatização. Estamos a falar do pré-Covid, não estamos a falar em contexto de pandemia. Uma diminuição do investimento para metade, em média anual, sendo que só nos últimos 2 anos, antes da pandemia, mais de 600 milhões de euros foram carregados para a França, como eu digo, entre dividendos e amortizações. É neste contexto de um negócio milionário que estamos a falar das opções de construção. Eu tenho uma observação e 2 perguntas. A observação, e também gostava de pedir o seu comentário, era, parece-nos demasiado óbvio que o que verdadeiramente importa para a vossa estratégia é a continuidade, pelo máximo de tempo possível, da operação na Portela. É óbvio. Estamos aqui a discutir o Montijo e os senhores estão a pensar na Portela. É óbvio. Estamos aqui a discutir se é o Montijo ou se é o Campo de Alcochete, mas este negócio praticamente único na Europa, de um aeroporto principal no centro da cidade, e outro, ainda por cima, que possa ser construído no centro da área metropolitana, no estuário do Tejo, é algo que nos parece que é evidente quem ganha e quem perde com este tipo de opções. As 2 perguntas muito breves têm a ver com um documento que nós temos e que eu passo a citar. Conclusão final, é um estudo comparativo e um estudo de projeto de alternativas. Conclusão final, considera-se desaconselhável a localização Montijo para a implantação de um aeroporto complementar à Portela,
tendo em conta as várias vertentes em que foi analisado, de que se destacam a complexidade do espaço aéreo, as condicionantes físicas do local, os impactos ambientais, os volumosos investimentos e os custos operacionais elevados. Eu queria perguntar se conhece este documento, que é um estudo da ANA Aeroportos de 2007. Eu estive a citar a ANA Aeroportos no seu estudo técnico de 2007, que se refere à opção Portela mais Montijo nos termos em que acabei de ler. E, finalmente, como é que nos pode comentar, digamos assim, relativamente à questão que tem vindo aqui muito para cima da mesa das compensações do Estado à ANA, relativamente à não concretização do aeroporto, chamemos-lhe assim, na base aérea do Montijo, a cláusula 7 do memorando de entendimento assinado em fevereiro de 2017, em que se lê explicitamente: a concessionária declara e aceita que não lhe confere direito a reequilíbrio, bem como a qualquer indemnização e ou compensação pelo concedente. A linha A, a celebração deste memorando; a linha B, a não aceitação da alternativa do concessionário ao NAL apresentado nos termos do presente memorando. Ou seja, há aqui um waiver, como se costuma dizer, do mais evidente que há, perfeitamente claro, a dizer que os senhores recusam, ou declara e aceita que não há lugar a qualquer compensação no caso de não se aceitar esta proposta aberrante de construir na base aérea número 6. Portanto, eram estas as perguntas que eu gostaria de deixar. Pedia o seu esclarecimento e fico por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Comissão Executiva, da ANA, faz favor, 5 minutos. Sim, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado. Repito, portanto, que a questão da avaliação ambiental estratégica não é competência da ANA. Nós simplesmente repetimos aquilo que nos foi dito naquela altura e, desde 2017, obviamente, as circunstâncias mudaram, nomeadamente em relação às limitações ambientais que podiam vir a ser implementadas no aeroporto Humberto Delgado. E, portanto, as consequências disso é que o projeto que nós temos, que apresentamos naquela altura, está a considerar um desenvolvimento maior no aeroporto de Delgado, tem que ser avaliado, nomeadamente com uma opção mais centrada com um desenvolvimento de capacidade no aeroporto de Montijo. E isto, o concedente, o Estado português, decidiu fazê-lo através de uma avaliação ambiental estratégica e nós, obviamente, não temos nada para comentar relativamente a isso. Em relação à lei, não percebi bem, e há um esclarecimento ao Sr. Deputado, mas estou a ver em que nós estamos a incumprir a lei. A ANA é muito legalista. Para nós não é absolutamente, de nenhuma maneira, um rodapé. A lei é o que é importante. E nós cumpriremos a lei e os termos do contrato de concessão à letra. A questão, portanto, do resultado económico da ANA durante estes 5 primeiros anos de concessão, eu acho que podemos estar muito contentes, não só a ANA, mas também o país, porque o nosso sucesso é o sucesso do Estado português. Não vamos chorar. Tivemos resultados bons durante estes 5 primeiros anos. Relembro que cada passageiro que passa pelas infraestruturas da ANA em Lisboa deixa mais coisa, menos coisa, entre 10 e 14 euros por passageiro. Cada passageiro turista que chega em Lisboa deixa a economia nacional, mais coisa, menos coisa, 400 euros. Portanto, o nosso sucesso é também o sucesso, e muito mais, o sucesso da economia nacional. Em relação ao nível de investimento, não tenho conhecimento dos valores antes da privatização, mas o que eu sei é que a ANA continua a fazer, mesmo durante esta crise, a assumir as suas responsabilidades em matéria de investimento, e só no ano passado, em 2020, a ANA investiu nos aeroportos portugueses mais de 76 milhões de euros, tendo previsto 200 milhões em termos de tesouraria e mais de 600 milhões em termos de receitas. O histórico de 2007 também não o conheço, mas 2007 em matéria aeroportuária é pré-história. Não sei o que há neste estudo de 2007, o que sei é que as circunstâncias
que talvez existiam em 2007, já não existem hoje. O mundo mudou, e mudou drasticamente nos últimos 2 anos. E, portanto, nós estamos sempre disponíveis, obviamente, para acompanhar o Estado português, para pôr as nossas competências ao serviço e a nossa experiência, a experiência das nossas equipas, ao serviço do Estado português, para, de forma objetiva, definir, ajudar, aconselhar sobre as situações, as soluções aeroportuárias que melhor encaixam com o caderno de encargos que nos foi transmitido. E o caderno de encargos é que não haja recurso ao dinheiro público e, portanto, recurso ao dinheiro dos portugueses. Muito obrigado. Agora sim, a senhora deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor, senhora deputada, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA e agradecer os esclarecimentos que nos prestou. Contudo, Sr. Presidente, nós continuamos por ver esclarecidas algumas questões. Eu gostaria de começar por pegar nas suas próprias palavras. O Sr. Presidente disse que a avaliação de impacto ambiental estratégica não é da competência da ANA. E mais, o Sr. Presidente também disse ser legalista e que a ANA era extremamente legalista. E nesse sentido é com algum espanto que verificamos continuarem a insistir em algumas opções. Desde logo ir contra o parecer das próprias autarquias, uma exigência legal, pelo menos a esta data. Bem sabemos que existe aqui uma intenção do PS e do PSD de irem fazer um volte de face naquilo que é hoje uma legislação que dá voz às autarquias, mas também às preocupações das populações locais, do bem-estar e qualidade de vida dessas mesmas populações, mas a lei é o que é a esta data e, portanto, é evidentemente para cumprir. Depois, por outro lado, também, Sr. Presidente, também é da responsabilidade e da competência da ANA as opções que adota a salvaguardarem a qualidade de vida das populações, seja ao nível do ruído, seja ao nível também da qualidade do ar, entre outras matérias que já lá irei. E mais, é também da competência da ANA salvaguardar aquilo que possa ser a segurança de tripulação, nomeadamente quanto aos chamados fenómenos do bird strike, que bem sabemos qual é o desfecho destes casos. E, adiante ainda, também é uma opção da ANA colocar em causa um impacto ambiental tremendo na biodiversidade existente naquilo que é a área, efetivamente, de influência do aeroporto do Montijo. Aqui é claramente uma opção da ANA pôr em causa a avifauna ali existente, que, recordo, faz parte de uma zona de interesse comunitário que até deveria já ter sido legalmente constituído como tal, mas, pasme-se, tal como acontece neste país em tantas outras opções de interesses que colidem com os interesses privados, não foi até hoje reconhecida. Mas é sabido que o PAN é contra a solução da localização do aeroporto no Montijo, portanto fazemos aqui evidentemente a nossa prévia declaração de interesses, seja pelos impactos ambientais, seja pela irracionalidade de se construir um aeroporto que vai estar submerso em menos de 30 anos, e aqui pergunto-lhe diretamente, Sr. Presidente, acha que é uma opção economicamente viável estar a construir um aeroporto que vai estar submerso e, portanto, que sabemos que efetivamente há aqui, do ponto de vista da opção, uma estratégia absolutamente incompreensível, seja pela segurança das pessoas, devido ao risco do bird strike, que deveria ter tido também um estudo de pelo menos 1 ano para este tipo de análises e de consequências a nível da aviação, mas também por força dos impactos na saúde e qualidade de vida das pessoas que moram, quer em Lisboa, quer também na área de influência do aeroporto do Montijo, pela degradação da qualidade do ar e do ruído. E já agora, Sr. Presidente, aproveitava para lhe perguntar precisamente pelo estudo relativamente ao ruído, que sabemos que em relação à Portela, e já aqui se falou, que é também ela inexistente e que também é uma decorrência legal, a tal legalidade que o Sr. Presidente e a ANA tanto apreciam e que evidentemente muito valorizamos que assim o apreciem. E com efeito aqui, de facto, não podemos deixar de referir que a própria ANAC já efetuou num estudo em 2016 que tinha precisamente a ver com a validação de cenários em termos de procura e capacidade de infraestrutura aeroportuária em Lisboa, que vinha reconhecer os significativos impactos ambientais. E, nesse sentido, não podemos deixar, de facto, de perguntar como é que os senhores olham para este estudo. Acham que é um estudo para ficar na gaveta em relação àquilo que é a vossa opção aeroportuária? E mais, Sr. Presidente, a própria violação da Diretiva Seveso,
visto não terem sido avaliados os riscos de acidentes graves em zonas industriais, que também não foi realizada. Parece-lhe bem este atropelo à diretiva, que tal não tenha sido realizado? Depois, em relação ao risco de inundação, sabemos a importância que a dimensão das pistas e os cálculos das pistas têm para a segurança da tripulação e, portanto, daquilo que é a segurança da própria circulação das aeronaves. E, nesse sentido, no que respeita ao risco de inundação, consoante já foi destacado até por vários cientistas e conforme foi reconhecido no próprio estudo para a adaptação às alterações climáticas na área metropolitana de Lisboa, os cálculos estão mal feitos e com uma cota de 5 metros em 2050, o que significaria que pelo menos 400 metros da pista ficariam inundados. Ou seja, parece-lhe que esta opção, de facto, respeita as cotas exigíveis em termos de segurança e, por fim, mas não menos importante, porque não quero aqui repetir-me nas perguntas que têm sido feitas, Sr. Presidente, para o PAN é manifestamente incompreensível esta inconsciência perante os valores ambientais do nosso país. E falo aqui em concreto da avifauna existente na zona de influência, que já deveria ter sido classificada como uma zona de interesse ambiental internacional. O Sr. Presidente saberá certamente até melhor do que nós que, em termos de segurança, sempre que existe um bird strike, aquilo que ditam as normas de segurança é que se manda bater todas as aves. Está a ANA confortável e assume a ANA a opção de um dia mandar abater as aves da zona do Evoa, que é um património natural único no nosso país e com uma importância absolutamente relevante para as presentes e futuras gerações. Por isso pergunto-lhe, Sr. Presidente, está disponível para dar a cara por aquilo que vai ser a perda de um património natural único do nosso país? Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, faz favor, 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. A questão do parecer das autarquias, nós confiamos no Estado para salvaguardar o interesse geral e entendemos que as evoluções legislativas que estão consideradas vão neste sentido. E não temos mais para comentar relativamente a isso, esse um trabalho parlamentar que terá lugar em sede própria. Mas, obviamente, a mitigação dos impactos do desenvolvimento aeroportuário está, obviamente, no centro das nossas preocupações também. E foi a razão pela qual nós fizemos com os melhores especialistas de todas as matérias avaliadas um estudo de impacto ambiental que acho que foi, provavelmente, na história das infraestruturas em Portugal, um dos mais detalhados, se não o mais detalhado. Este estudo de impacto ambiental juntou muitos especialistas, tem um estudo de 5.000 páginas e estudou todas as vertentes dos impactos deste desenvolvimento aeroportuário. Obviamente, iremos, em conjunto com os nossos parceiros, com a APA, com o ICNR, com todos os outros parceiros, implementar as medidas de mitigação que foram previstas no estudo de impacto ambiental para reduzir os impactos deste desenvolvimento. Em relação à questão do risco de submersão do aeroporto, bom, há medidas também, como foi discutido também nesta Assembleia, a pista está elevada para, de facto, mitigar esse risco. É importante dizer que a Praça do Comércio ficaria submersa antes da pista do aeroporto do Montijo. A questão dos bird strike, aquilo que a senhora deputada diz é errado. Não há obrigação de abater as aves quando há um bird strike, bem pelo contrário, é absolutamente proibido abater as aves. E nos aeroportos da ANA, as medidas, em muitos dos aeroportos da ANA, as medidas que são utilizadas para o combate aos bird strike é, nomeadamente, a falcoria. Portanto, é uma metodologia de afastamento das aves nas zonas de conflito potencial com a movimentação de aviões, que é absolutamente natural e sem impacto nas aves. A questão do bird strike, de facto, tem sido estudado por um dos melhores, provavelmente o melhor experto mundial, especialista mundial nesta questão, que é o John Allen. Nós contratamos o John Allen para estudar a questão dos bird strikes e, em todo o caso,
um aeroporto só pode funcionar desde o momento em que consegue uma certificação de segurança. Certificação de segurança só pode ser obtida no momento em que é demonstrada, de facto, a ausência ou a existência muito mitigada de um risco em termos de bird strike. Os bird strikes acontecem, infelizmente, em todos os aeroportos, sem consequências maiores para a aviação civil e para a segurança dos passageiros. Senão, os aeroportos não teriam mesmo o direito de funcionar e de explorar. Portanto, confirmo mais uma vez que a questão de abater as aves é absolutamente proibida. Nós não abatemos aves nos aeroportos da área. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como combinado, daria agora 2 minutos à Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Sra. Deputada, está-me a ouvir? Estou sim, conseguem-me ouvir também? Sim, sim, falta só a imagem, agora sim, tem também a imagem. Sra. Deputada, então 2 minutos, faz favor. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o representante da ANA. Vou começar com uma citação que consta de um relatório da ANA Aeroportos, datado de 22 de dezembro de 2007, e citado em audição anterior pelo engenheiro Carlos Matias Ramos, que refere: considera-se desaconselhável a localização Montijo para a implantação de um aeroporto complementar à Portela, tendo em conta as várias vertentes em que foi analisada, de que se destacam a complexidade do espaço aéreo, as condicionantes físicas do local, os impactos ambientais, os volumosos investimentos e os custos operacionais elevados. Gostaria de começar por perguntar o que se alterou desde esse ano para que exista agora o desejo de avançar para esta solução, numa localização apontada por diversos especialistas como prejudicial a diversos níveis e que inclusivamente foram apontados na tal citação. Opinião essa partilhada pela ANA numa outra altura, portanto em que ainda não tinha ocorrido a privatização. Em audição anterior, o professor Pedro Matias Pereira referiu que, segundo a sua interpretação do contrato entre o Estado e a ANA, terá de ser esta última a propor uma localização para o novo aeroporto de Lisboa. Caso contrário, poderá haver a resolução do contrato e haver lugar a uma indenização por parte do Estado, e nesse sentido gostaria de perceber se há disponibilidade da ANA para negociar o contrato em relação a uma nova localização da infraestrutura. Por fim, importa lembrar, obviamente, aqui o indeferimento da ANAC ao pedido de apreciação prévia de viabilidade desta construção apresentado por vós. Na base desta decisão terá estado a falta de unanimidade favorável das câmaras municipais dos concelhos que são potencialmente afetados pelo aeroporto, e ainda que esta questão, obviamente, não seja da vossa competência, gostaria de saber como a encaram. E é tudo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente da Comissão Executiva, 2 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Muito rapidamente, não fomos na realidade que havia estudos pré-históricos em relação a soluções aeroportuárias. Fizemos o trabalho que nós sabemos fazer com os nossos especialistas. Tem que dar o crédito às pessoas que trabalham na ANA hoje, que têm mais de 40 anos por alguns de experiência, um grupo que opera 52 aeroportos em todo o mundo, para de facto ter um mínimo de conhecimento em relação à questão dos aeroportos. E as questões dos aeroportos são complexas, não apenas as questões técnicas, as questões, por exemplo, do espaço aéreo já está tratado. Pode fazer a pergunta à NAV. A NAV já desenhou rotas de aproximações e de chegadas e de partidas a partir das 4 pistas, portanto, 2 pistas. Uma pista física tem 2 pistas, são 2 sentidos de utilização. Portanto, 2 pistas no aeroporto Garou e 2 pistas no Montijo. Portanto, esta questão do espaço aéreo está resolvida, como a questão também do impacto ambiental foi estudada de forma extensa. Portanto, damos o crédito de saber fazer este tipo de avaliações na matéria técnica, como na matéria financeira, na matéria comercial, na matéria operacional. A ANA reúne todas estas competências que são necessárias para a avaliação das soluções aeroportuárias. Em relação às câmaras municipais, já respondi. Confiamos no Estado para salvaguardar o interesse geral, é a sua função, e o Estado, neste objetivo, desenvolve as iniciativas que ele entender por bem, e nomeadamente iniciativas legislativas. Já acabei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Damos assim por terminada esta audição. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA Aeroportos de Portugal, queria-lhe agradecer
os esclarecimentos e os contributos que nos trouxe e dizer-lhe também que foi um gosto tê-lo connosco. Senhores Deputados, terminamos então assim, como dizia, esta audição. Retomamos às 14h30 com a audição à Autoridade Nacional da Aviação Civil, a ANAC. Até já e bom almoço.